Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Que maravilha ter sua companhia nessa quinta-feira e bom dia para você também, minha parceira Mariana Zaccaru. Bom dia, Bárbara. Bom dia pro pessoal de casa, para você que está aí nos assistindo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro, e a gente dá adeus ao inverno e abre os braços para receber a primavera. E aí, Bárbara, tá feliz com a mudança? Eu acho que toda mudança é muito bem-vinda, né, Mari? Mas ainda mais aqui em Juiz de Fora, né, que é onde acontece o nosso programa, a gente tem que estar preparado para tudo. Com certeza. E a primavera não chega sozinha, não. Ela começa também com as alergias sazonais, também conhecidas como ITS, né, parceira? Rinite, sinusite, por aí vai. E nós vamos conversar sobre esse assunto ao vivo aqui no estúdio com uma médica. E você pode participar com a gente, né, Mari? Com certeza, Bárbara. É só enviar pra gente a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 32999396416, ou pelo Instagram, que também está aparecendo aí na tela para você, correção, 7416, está aparecendo tudo aí na tela para você poder participar e nós vamos amar receber a sua mensagem. E já que estamos falando de mudança, será que tem novidade na situação do Cruzeiro, que tinha um jogo decisivo ontem à noite contra o Vasco? Bom dia, Gabriel Luterbach, conta pra gente aí os eventos e o que aconteceu com o Cruzeiro. Bom dia, Mariana. Bom dia, a Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Pois é, tem mudança sim. O Cruzeiro agora está na Série A. Enfim, o Cabuloso voltou após 3 anos, 106 jogos. O Cruzeiro está onde deveria estar, que é na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar mais sobre esse jogo, sobre essa vitória por 3-0 contra o Vasco, mais uma vez indiscutível. E também vamos falar sobre seleção brasileira, os últimos testes aí do Tite antes da Copa do Mundo. Acontece amanhã o início, né? E o outro jogo vai ser na terça-feira. Então daqui a pouquinho a gente bate essa resenha, a gente troca esse papo aí. Beleza, Gabriel. E da redação nós vamos direto para a cozinha do Manhã Diversa, conversar com ele, chefe Arthur Veloso, que tem receita e convidado especial hoje. Não é isso mesmo, Arthur? Bom dia para você e para o seu convidado. É isso aí, Mariana. Bom dia para você. Bom dia para a Bárbara Lage. A gente está recebendo hoje chefe Álvaro Machado da Alfar. Vou dar a oportunidade dele dar um bom dia. Bom dia para você, Álvaro, pessoal em casa. Bom dia para todos. Gente, o Álvaro vai contar um pouquinho da trajetória dele, vai trazer pra gente ensinar aqui um prato campeão. É o tiramisu wai, um tiramisu, só que de caipirinha. Eu já tô com água na boca para experimentar, meninas. Que coisa boa! Então, o chefe Arthur Veloso aí muito bem acompanhado, ou seja, tem muita coisa boa para você até o meio-dia. Então, vem com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. A primavera chega logo mais às 10h04 da noite. A Estação das Flores, como é conhecida, é um período de transição entre o inverno e o verão. Por isso, tem características bem variadas. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a climatologista Cássia Martins. Cássia, já é de casa, seja muito bem-vinda. Mais uma estação chega, então é claro que a gente vai te receber aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos e todas. Bem, a primavera é exatamente essa surpresa, né? A gente tem uma junção, né, de condições de tempo muito variadas. Então, vai ser comum ainda nesse início de primavera características similares, por exemplo, ao inverno, com incursões de frentes frias, né? Períodos mais frios, aquelas semanas que Juiz de Fora fica totalmente nublada, aquela chuvinha, né, o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, né, vamos ter também períodos de mais calor, com temperaturas elevadas, já se aproximando mais com características do verão. Então, ela mistura mesmo essas duas estações. E apesar dessa mistureba toda aí, é possível dizer aí quais são as principais características da primavera? Ela tem alguma marca registrada ou é sempre um mistério? A primavera, a principal característica dela é a entrada das precipitações, as chuvas, né? Elas começam a ficar mais intensas no período da primavera. Maior parte do sudeste brasileiro tem 80% das chuvas ocorrendo entre primavera e verão,
né, que é o que abastece aí os mananciais, que abastece todas as regiões, fazendo com que a gente suporte esse período de outono e inverno mais seco. Então, a primavera é exatamente esse início. E ontem a gente já presenciou um início bem drástico, né, da chuva que ocorreu em Juiz de Fora, então, mostrando que são episódios mais frequentes e que se iniciam exatamente no período da primavera. E Cássia, quais são as mudanças físicas no planeta que justificam essa chegada da primavera? O que acontece? Exato, a gente tem no movimento, né, que a Terra faz em torno do Sol, que a gente chama, né, de movimento de translação, a cada período que a Terra se encontra em relação ao Sol, a gente tem aí a marcação das estações do ano. A primavera é o que a gente chama de equinócia, quando eu tenho, né, uma presença, por exemplo, hoje, né, seria um marco onde a gente teria exatamente a duração de 12 horas dia, 12 horas noite, iniciando, portanto, um período onde o dia vai aumentando a sua duração e a noite, o período da noite vai diminuindo a sua duração até chegar o verão, né, o marco do início do verão, onde a gente tem a maior duração do dia e a menor duração da noite. Então, a primavera marca exatamente esse equilíbrio entre dia e noite, e a partir de agora a gente vai tendo dias mais prolongados e noites menorzinhas. E sempre que vai chegando aí uma nova estação, a gente escuta falar por toda parte da Laninha, do El Ninho, né? Muita gente talvez não saiba o que é exatamente isso, então eu vou pedir para você explicar para a gente e para você falar da influência do Laninha na primavera, na nossa região. A gente vai ter aí essa influência esse ano e o que ela significa? Exato, a gente tem, na verdade é a segunda vez que isso está acontecendo, a gente tem aí a Laninha por 3 primaveras consecutivas, né, ela influenciando aí a primavera no Brasil como um todo. E a Laninha, o que ela caracteriza? A Laninha é um resfriamento das águas do Pacífico Sul, então eu tenho um resfriamento das águas superficiais desse Pacífico, e isso vai influenciar, portanto, as condições climáticas. Essa influência ela é mais significativa norte, nordeste e sul do país, e menos significativa na região sudeste. No sudeste a gente tende a ter uma temperatura um pouco mais baixa, porque eu tenho uma intensificação da nebulosidade, mas é um decréscimo muito baixinho, né? Praticamente imperceptível quando a gente pensa aí mais na condição do senso comum. Mas ela é mais representativa, portanto, no sul e no norte e nordeste. E quando a gente considera essa questão da poluição, né, que infelizmente já está mais do que clássica e tradicional, de que forma, Cássia, isso interfere nas estações do ano? Na delimitação das estações do ano em si, ela não vai interferir, né? Porque as estações do ano ela é uma delimitação astronômica, de certa forma. É essa trajetória que a Terra faz em torno do Sol. Porém, a poluição ela interfere na condição térmica, por exemplo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade muito poluída, né, ela aumenta a capacidade da atmosfera em armazenar calor e, portanto, eu crio um ambiente mais quente, né? E, obviamente, também esse ambiente mais quente, ele retém essa poluição uma base, né, mais baixa da atmosfera, o que faz com que a gente fique inalando mais essa poluição e, consequentemente, mais danos à saúde a gente enfrenta. Existem estudos também que comprovam que a poluição interfere também nas precipitações. Então, eu teria mais precipitações oriundas também de mais particulados na atmosfera. Então, a poluição, de modo geral, né, ela é ruim não só no contexto do tempo e do clima, quanto também ela é ruim no nosso dia a dia, na nossa vivência, né? Então, o controle disso é fundamental. E outro ponto central da poluição, a gente não pode esquecer que a gente vai e está passando por um processo de alterações e mudanças climáticas, né? E o maior precursor desse processo é a poluição atmosférica, né? E essa poluição, infelizmente, é uma poluição gerada por nós mesmos, né? Então, o controle disso é essencial nesse processo. Então, o calendário ele se mantém intacto, o que acontece é a maneira, né, os efeitos dessa poluição, a maneira como acontece determinada estação do ano, né? Exato. E não quando. Isso, exato. Eu queria, inclusive, nesse gancho aí, fazer a seguinte pergunta, porque a gente tem visto, né, por causa das mudanças climáticas, principalmente no verão,
e no inverno situações extremas. Então, a gente tem visto aí, viu nos últimos invernos um frio acima do comum, principalmente a gente viu aí muita mais neve do que o normal no sul do país. Os países do hemisfério norte, principalmente durante o verão, com ondas de calor. Esse ano a gente teve na Europa, ano passado tivemos no Canadá, né, que são também fora do comum. Nessas estações de transição, como a primavera e o outono, a gente também pode ver, ter, né, por causa dessas mudanças climáticas, esses eventos extremos, ou eles são mais pontuais no inverno e no verão? Na realidade, eles podem acontecer em qualquer período, né? Quando a gente tem, por exemplo, um vento igual ontem, né? A gente tem um evento extremo, né? É a segunda vez que a gente tem um vento tão significativo para a cidade de Juiz de Fora. Então, esses extremos, eles são característicos exatamente das mudanças climáticas, é o que mais se chama a atenção, nesse sentido. E eu coloco, as cidades não estão preparadas nem para uma situação comum. Imagina numa situação onde a gente tem um aumento desses eventos extremos, indiferente da estação do ano. Então, eles podem sim acontecer. Para Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem vivenciado um aumento significativo de dias com temperaturas acima de 30 graus em outubro, que é exatamente na primavera. A gente já teve, historicamente, outubros mais quentes, como o mês mais quente do ano. E isso não deveria, de certa forma, acontecer, uma vez que o período onde você normalmente teria temperaturas mais elevadas seria janeiro, fevereiro. Então, a gente começa a alterar esses processos. E isso se acentua em função das cidades, das formas como elas crescem, das formas como ela vem sendo estruturada, da poluição, né? Então, isso tudo se acentua normalmente nos ambientes urbanos. E, Cássia, a gente vai falar dessa ventania, da situação que aconteceu aqui em Juiz de Fora ontem, um pouco sobre o que esperar aí para os próximos dias, no próximo bloco. Você aí de casa, não sai daí que a gente vai continuar essa nossa entrevista sobre a primavera, sobre os impactos aí dessa chegada da nova estação, o que esperar aí para os próximos meses. Se você tem alguma pergunta, mande para o nosso WhatsApp ou Instagram, que aparece na tela para você. A gente volta já já. Muito bom dia para você que está ligadinho no Manhã Diversa. Agora são 10 horas e 15 minutos e a gente está aqui batendo um bate-papo com a climatologista Cássia Martins para poder entender como é que vai acontecer essa primavera, né, Mari? Com certeza, Bárbara. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Cássia. Daqui a pouquinho a gente vai, né, como a gente disse no bloco anterior, a gente vai ver um pouco sobre a previsão aí para os próximos dias com o Netinho Rocha, também falar um pouco sobre o que aconteceu ontem aqui em Juiz de Fora. Um susto, porque eu acho né? que foi um susto, e foi um susto que veio justo na véspera da chegada da primavera, então não tem como não falar sobre isso. Primavera vem sempre desse jeito lírico, né? Aquela coisa calma, e aí já veio com tudo. Veio com tudo. E aí eu queria saber justamente sobre... porque o que aconteceu ontem, essa chuva intensa que teve aqui em Juiz de Fora, o inverno ele é caracterizado por ser uma estação mais seca, né? Geralmente a gente tem aqui na nossa região isso, e aí ontem, para despedir da gente, o inverno veio com uma chuva doida. Mas a gente ainda vai ter aí, além desse período agora que está sendo mais chuvoso, a gente ainda vai ter tempos secos, como no inverno, nesse primeiro momento, ou a gente já vai começar agora com o tempo úmido mesmo? Como é que vai ser isso? Bem, como havia colocado, a primavera ela vai alternar, né? Então, a gente vai ter, sim, períodos secos, mas não tão prolongados, né? No inverno, você tem períodos secos que se prolongam, às vezes, por 30, 40. Nesse inverno, por exemplo, a gente teve quase 90 dias sem precipitação. Então, a gente não vai ter isso, obviamente, no período da primavera. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma semana sem precipitações, né? Mas o que vai ser mais comum e a ocorrência de precipitações atrelada aos diversos sistemas, seja na entrada de uma frente fria, né, como se estabelece, gerando aí uma maior presença de precipitações, no que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que é também mais comum no período de primavera e verão, principalmente a partir de outono, também com mais precipitações abundantes. Então, esse período seco ele pode ocorrer, mas bem mais restrito. Então, ainda nessa linha, vamos saber como vai ficar o tempo nesses... Vamos dar uma olhadinha ali com o Netinho Rocha para saber como vai acontecer o tempo nesses primeiros dias da nova estação. Quem tem a previsão para a gente é o nosso querido Netinho. Conta aí, Netinho.
Oi, Bárbara, bom dia para você, bom dia, Mari, bom dia ao pessoal de casa. Olha, previsão do tempo para hoje, pelo menos no início da primavera, é de chuva em algumas regiões. Vou pedir o Gilberto para mostrar como que está o tempo aqui em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Olha, e a previsão, como eu disse, é de céu nublado encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no sul, no sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no noroeste, na Central Mineira, no Triângulo, no Alto Paranaíba, no oeste e na região metropolitana. Nas demais regiões, comentaram aí no estúdio que Juiz de Fora, aqui na zona da Mata Mineira, foi atingida, a cidade de Juiz de Fora foi atingida aí por uma forte chuva na tarde de ontem e que causou diversos estragos. Quem vai mostrar pra gente na reportagem é a Sulamita França. Vamos acompanhar. Nós voando coisa, hoje que eu vou, tanto Jesus tem poder. A chuva em Juiz de Fora durou apenas 30 minutos e gerou alagamentos em vários pontos da cidade, principalmente no centro e na região sul do município. Motoristas tiveram os veículos tomados pela água. No bairro São Mateus, diversos carros foram cobertos e ficaram boiando nas ruas. O Juan, por exemplo, parou o carro dele em um lugar e teve o veículo carregado pela força da água. Parei o carro entre os dois aqui, próximo ao barranco aqui, né, de frente, e agora quando eu voltei, ele já está de ré aqui pro barranco e a parte da frente dele, do capô, estava submersa já. Aí agora eu não liguei, porque não sei o que pode acontecer, mas é triste, né, tanto eu quanto todos aqui da rua também, a gente não espera por isso. Deixou muita gente com prejuízo, graças a Deus, meu carro está virado para cima ali, aí não foi água no motor, consegui ligar ele. E foi muita água, tinha água ali atrás também, tinha aqui onde fica o step, né? Mas graças a Deus eu consegui ligar, meu prejuízo foi menos. Essa síndica disse que toda vez que chove forte, é a mesma situação por aqui. Minha mãe mora aqui há mais de 40 anos e sempre foi assim, porque isso tudo aqui é alagado e não tem como é que você escoar a água. Então acontece isso. O ano retrasado teve uns 10 carros ali parados e muito estrago, entendeu? Muito prejuízo. Dessa vez aqui foi pior. Quem estava de moto também sofreu consequências. Essa motociclista teve que descer da moto para tentar fugir do alagamento. No centro da cidade, os ventos fortes derrubaram um ponto de ônibus que caiu em cima de um veículo na Avenida Barão do Rio Branco, uma das avenidas principais da cidade. Além dos alagamentos, foram registradas quedas de árvores pelas ruas da cidade. Essa, por exemplo, interditou o trânsito. As imagens são impressionantes, né? E muitos pontos da cidade de Juiz de Fora ficaram sem luz. A CEMIG informou em nota que a energia pode ter caído em alguns pontos, porque a principal causa dos desligamentos são objetos lançados em direção à rede elétrica. Em nota divulgada, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que a chuva que caiu na cidade na tarde de ontem atingiu ventos de até 93 km por hora. Segundo os registros do Instituto Nacional de Meteorologia, todo o volume de água acumulado foi em apenas 30 minutos. No comunicado, a Prefeitura também informou que equipes foram deslocadas para alguns pontos da cidade e que o Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito também atuaram aí nos pontos e também lá no ponto de ônibus que desabou. Ainda de acordo com a CEMIG, ela informou que imediatamente após os acontecimentos e o rompimento de energia e dos cabos,
as equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento e eliminação das situações de risco. A previsão era de que a maior parte dos clientes afetados com a falta de energia tivesse o serviço normalizado ainda na noite de ontem. A CEMIG informou que as equipes vão continuar trabalhando de forma ininterrupta até que todos os clientes tenham sido atendidos. As imagens são impressionantes, né, meninas? Muitos pontos, a gente vindo aqui para onde a gente está fazendo vivo, que é no Alto do Bom Pastor, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, onde aconteceu esse temporal. Muitos pontos com muitos barros ainda. A gente viu a prefeitura trabalhando para fazer a retirada desses bairros em alguns pontos da Avenida Barão do Rio Branco, que é uma das principais avenidas de Juiz de Fora. Realmente o estrago foi grande. A Defesa Civil informou que esta pode ter sido a maior tempestade desde 2007. Isso foi quando eles começaram a contabilizar todas as tempestades de Juiz de Fora. Então realmente foi impressionante essa chuva de ontem, né? Com certeza, Netinho. Muito obrigada pelas informações. A gente espera aí, né, que a gente possa... que a situação aí nas ruas possam se normalizar, porque a gente ainda está sentindo aí, né? A cidade ainda está sentindo os impactos desse susto. Tem mais chuva prevista para hoje, né, Netinho? Mas vamos torcer para que não cause o que aconteceu ontem. Muito obrigada. Cássia, a gente viu então aí que ontem a gente teve essa situação dessa chuva muito intensa com muitos ventos, né? Você já explicou pra gente que durante a primavera a gente tem aí mais chuva, talvez alguns períodos sem chuva, mas chuvas nesse tipo, intensas, com muito vento, são comuns nessa época? Isso a gente pode vivenciar outras situações dessas, porque a gente costuma ver isso no verão, né? Mas nesse período agora a gente já pode vivenciar situações assim de novo? Pode, na realidade... Talvez não com a intensidade que ocorreu, né? Ontem ocorreu uma intensidade um pouco maior, mas é comum, né? Você ter essas chuvas atreladas a um aquecimento diurno muito forte, né? Onde a gente passou por um processo que a gente chama de aquecimento pré-frontal, que é um aquecimento que ocorre antes da frente fria chegar. Hoje a gente já está sob a atuação da frente, por isso céu bem nublado, a probabilidade de ocorrência de chuvas, etc. Então, esse aquecimento pré-frontal gerou aquele aquecimento, né? Estava até desconfortável ontem, estava abafado, muito quente. Isso gera muitos movimentos verticais na atmosfera, então o ar sobe, né? Gerando, portanto, nuvens grandes, que a gente chama de cúmulos nímbicos, que foi a nuvem que gera, né, o granizo que ocorreu também, associado, né, aos ventos e associado aí à própria precipitação, né, gerando, portanto, aquele quadro que ocorreu ontem. Então, isso é comum? A gente pode ter essa situação? Sim, né? Juiz de Fora é conhecida também pelas chuvas de granizo, né? Pela ocorrência desses ventos não tão intensos, então podem sim. Na realidade, a primavera e o outono é onde a gente tem mais esses contrastes térmicos e, portanto, é onde a gente mais favorece a esse tipo de precipitação, né? Que é exatamente quando está chegando uma frente com temperaturas mais baixas e o ambiente está com temperaturas altas. Então, essas diferenças de temperatura podem gerar esse tipo de chuva. E, Cássia, a gente associa muito a primavera à estação das flores, né? Só que acaba não sendo uma característica tão evidente no Brasil. Mas ainda assim, obviamente, tem o desabrochar, né, de várias espécies. Quais são as mais comuns, Cássia? Olha, né, a gente, o que chama às vezes muita atenção, né, e às vezes é muito comum quando me perguntam, né, qual que é, né, e qual a árvore que floresce, né, e as pessoas lembram muito do ipê, né, os ipês amarelos, eles tendem muito a florescer exatamente nesse período de setembro, né, está mostrando ali uma árvore que, se eu não me engano, é o próprio ipê, né, que ele tem essa característica, né? Então, acho que ele é uma árvore muito emblemática, ela é uma árvore mais característica do Cerrado, mas ela foi introduzida em outras regiões do país e o ipê é uma dessas que chama a atenção, porque ela vem florida já logo nesse início de primavera e não ao longo da primavera. Mas, como você colocou, não temos muito essa característica muito marcante, né? A gente vai ter muitas espécies florescendo em várias épocas do ano e na primavera também,
mas geralmente associada não só a uma temperatura um pouco mais elevada, mas principalmente aí a umidade se aumentando, e isso gera, portanto, essa possibilidade. Com certeza, a gente tem aí, né, como o nosso inverno não é tão rígido como em outros países, a gente acaba tendo ainda várias espécies que continuam floridas durante o inverno, então a gente não tem esse contraste tão grande. Mas, por exemplo, aqui na TV nós temos uma jabuticabeira, que fica ali, aqui nos fundos da TV, né, que até pouco tempo atrás ela estava super florida e agora ela já está cheia de jabuticabinhas verdes. Então eu queria aproveitar para perguntar com relação aos alimentos, né, existem safras aí que são mais comuns nessa região? Quais frutas que a gente vai começar a ver mais agora nessa época? Legumes, verduras, enfim, quais que são os típicos aí dessa época do ano? Quando a gente pensa nas frutas, né, geralmente na primavera a gente vai ter mais abacate, abacaxi, né? Algumas espécies que são comuns, né, como a mandioca, apesar de a gente ter hoje muitos híbridos que vão favorecer o ano inteiro, mas ela é mais comum aí, entrando também na primavera, batata baroa, batata, enfim, né, a gente tem uma infinidade de espécies que são, de certa forma, propícias a esse período de mais água e temperaturas mais elevadas. Muito obrigada, viu, Cássia? Cássia Martins, climatologista, deixando a gente aqui preparado para receber a primavera. E no próximo bloco tem o chefe Arthur Veloso com Bora Rangar. E hoje tem convidado e receita especiais. É só o tempo de beber uma água e a gente já está de volta.